Fala pré-vendedores e pré-vendedores de todo o Brasil. Eu sou o Lucas Miguel e esse é mais um episódio aí do Leadcast, um podcast feito de pré-vendedor para pré-vendedor. Tô aqui hoje com ninguém menos que o Roxinho da Nubank. E aí, Valdemir? E aí, rapaziada, beleza? Certinho? Por tempo, hoje eu tô bem, vim de chroma key aqui. Segundo os convidados, eu tô de chroma key. E novo estúdio, né, irmão? Novo estúdio, Matraca Estúdio, e tamo junto, vamos que vamos. Cima. E fala um pouquinho dos nossos convidados aí, cara. Boa. Hoje nós estamos com um time de peso aqui, literalmente, já temos mais de 200 quilos aqui na mesa, mas tá tudo certo. Só de nós, um só lado nós, lá só nós. 200, aqui eu sou mais magrinho, Tá bom. ainda bem. Aham. Mas estamos aqui com Munif Mansur, seja bem-vindo, Mumu. Obrigado, tamo junto. Boa, Convidar, vamos tá aí. é nóis. Estamos com o Gustavo Weber, seja bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite. E vamos fazer o negócio acontecer aqui com vocês. Vamos fazer uma resenha. A gente tem agora um QR Code, isso aí? É, o QR Code. Hoje tem que falar do Lucas Axel, pô. Quem é Lucas Axel? Ah, Lucas Axel, nosso o editor. Axel, nosso editor-chefe. É. Hoje ele tá meio fora aí, ficou um pouquinho off aí, rapaziada. Problemas ou não? Não, pô. Tá fazendo janta, pô. Fazendo Foi autoescola, opção, cara. foi Fazendo opção. autoescola. Foi opção. É. Mas vai estar o logo aqui embaixo, ele sabe fazer direitinho, vai estar o QR Code aqui. Nós temos o recado do nosso patrocinador master, que é... O quê? Chroma aqui, põe mais pra lá um pouco. É, o chroma aqui, ó. Temos o QR Code do nosso patrocinador master, que é a Ras Prospecção, do Hélio Lima. Sem prospecção, sem venda, os caras têm lá mais de 5 mil reuniões agendadas, com 260 projetos. É só chegar, procure os caras lá, Mas tem a reunião é com quem? com decisores. Decisor. Se você tem a pré-venda, se quer estruturar uma área bacana, ou se quer melhorar, quer prototipar, procura o Hélio, a equipe dele lá com a Amanda e tá tudo certo. Tamo junto. Fechou? Vamos pra cima? Fechou, vamos pra cima, vamos começar começar, essa então. parada. Pô, começar com vocês, cara. Munif, Gustavo. Como é que vocês chegaram na área de venda, velho? É engraçado que a nossa história, ela, de certo modo, é Calma aí, parecida. calma aí. Vamos junto. As nossas histórias, elas são parecidas. Fala aqui, tá aqui. Momento romântico aí, ah. Como é que conta essa história pra nós, então? Conta aí, velho. Então, falando primeiramente um pouquinho por mim, né, mas sei porque a gente trabalhou junto, já conheço ele desde a época da faculdade. E a gente batalhou muito para hoje estar onde a gente está, assim. Então, acho que isso é um primeiro ponto realmente de semelhança. Então, né, eu, por muito tempo, tentei ter a minha empresa. Não é fácil empreender Tu no tinha um no centro, né, irmão? Isso, primeiro, né, quando eu trabalhei na Fiesc, que foi meu primeiro lugar, assim, de carteira assinada, e eu voltava de ônibus do trabalho, naquela época, assim, eu passava, assim, na frente de alguns bares e pensava, um dia eu quero ter um bar ou um restaurante, era o meu desejo. E aí um dia... Acabou o estoque. Eu passei em determinado local, vi ali um local que tinha um restaurante famoso aqui em Florianópolis para alugar. Na hora eu já puxei a cordinha do ônibus, desci, né? E aí fui lá para entender né, quanto é que era, dar aquela sondada. Aí, papo vai, papo vem, o cara falou, esse imóvel na verdade está alugado aqui já praticamente para uma empresa, para um restaurante que já é aqui da região, mas o local para onde ele... de onde ele está saindo vai ficar livre, se você tiver interesse, né, vem aqui e tal. E aí, passou um tempo, ele me ligou, dizendo que tinha ficado aberto o local e tal. Resumo da história, eu fui lá, tem dinheiro para alugar? Tenho. Tinha porra nenhuma, tinha 10 mil reais guardado, mas eu fiz o negócio acontecer. Eu abri na Beira-Mar lá o Didi Steakhouse Pub, né, um restaurante que tenho muito orgulho de dizer que até hoje ele está aberto. Então, Florianópolis tem vários ciclos, né, segmento, muita coisa abre, fecha. São poucos os restaurantes que passam de 5, 6 anos, né, e o Didi hoje já está aí com 12 anos de estrada, de história, então eu tenho orgulho de eu ter iniciado tudo isso. Né, então, naquela época tive alguns problemas, vendi, né, a minha parte, fui trabalhar numa construtora, né, como gerente administrativo e financeiro, foi uma experiência muito legal também. E aí, nessa época, um amigo meu me chamou para trabalhar no Pará, né, já que eu estava no ramo da construção civil. E eu tinha recém ficado solteiro, pensei, por que não, né? Me joguei, fui para lá, né, fiz um pezinho de meia, e aí a gente decidiu voltar para cá. Quando a gente voltou, ele deu a ideia de a gente abrir alguma outra coisa. Eu falei, cara, não sei, eu tava pensando em pegar... Já tava com trauma. Já tava com trauma, né? E assim, só sei da dificuldade que é você empreender e tudo mais. E eu queria comprar o meu primeiro imóvel. Então já tinha juntado uma grana boa lá no Pará realmente, e ia fazer isso, tava com dinheiro para comprar, dar entrada ali e tal e tudo mais. E aí no meio do caminho a gente decidiu de fato abrir o negócio. E aí chegamos em Florianópolis, abrimos um negócio que era o Delícia, né? Um fast food de calzone gourmet, alguma coisa que vinha para concorrer com
o que hoje a gente fala de saladice, né? Naquela época não tinha ainda, a gente estava concorrendo mais com massa viva e mini calzone. Só que a gente estava numa pegada saudável, né? A gente queria oferecer uma massa totalmente integral, realmente, para o pessoal mais fitness mesmo. E o negócio, ele tinha realmente possibilidade de crescer, só que eu e o meu sócio, a gente não buscou um lugar adequado, foi erro nosso. Isso, assim como acertamos na época em colocar o Didi na beira-mar, erramos em colocar, né, o Odelícia lá no centro, na Rua Tiradentes, porque ali, né, os colégios já não estão com o mesmo número de pessoas, enfim, o projeto deu errado. E eu fali, fiquei devendo mais de 100 mil reais. Nossa. E aí é onde eu acho que a nossa história coincide um pouquinho, né, Munif? Então, assim, a gente passou dificuldade, porque por muito tempo a gente teve o que a gente queria, e quando a gente conseguiu, a gente não conseguiu dar sequência. E aí foi um momento difícil, realmente, um momento que... a retomada... assim, pra tudo, né? Pô, o cara não tinha dinheiro para sair, né? Não tinha dinheiro para fazer nada, tinha que ficar em casa. Na época que eu era solteiro ali, aí, pô, nem pra namorar eu podia. Sim. Então, assim, Nem pra Figueirense ele podia ir pros cafés. o jogo o cara dava um jeito. O jogo ele dava um jeito. O cara dava um jeito, pô. Fanático. Não é que nem corintiano, assim, não precisava roubar pra fazer no jogo. Devagar. Mas, Dava né, um velho? jeito que não custava nada pra ir no estádio também. Mas Exato. também pra ir no jogo do Figueira, um chocolate você entra. Tá sossegado. Tá, tudo certo. O que importa é tá lá lá, apoiando o presente. time e apoiando. Mas então, assim, comentei que a nossa história apareceu justamente por isso. Então a gente teve muita dificuldade. E aí me lembro que naquela época ali, quando eu faliu a loja, eu fui começar a procurar emprego. E, cara, não consegui emprego para ganhar bem. Né? A experiência de um empresário, de um empreendedor, não fica na carteira. Né? E isso é muito complicado, porque você tem realmente uma experiência muito grande de ter aberto, né, uma empresa, você ter feito o negócio acontecer e isso não é levado... E do nada, assim. Não é levado em mérito quando você vai fazer um processo de seleção numa empresa. E aí só estava conseguindo empregos ali de 1.500, 2.000 e tal, e daqui a pouco consegui uma de 3.000, uma indicação, inclusive, Sistema Info, uma empresa que agradeço muito, inclusive, que me abriu as portas naquele momento, para vender o SAP. Então, assim, de cara já fui vender nada mais, nada menos do que, né, o maior software de gestão do mundo. E foi, para mim, um baque, porque apesar de eu me considerar um cara comercial, eu nunca tinha tido a experiência do comercial. E muita gente já comentava comigo, cara, tu é comercial, eu nunca tinha me dado essa oportunidade. Então, quando surgiu a oportunidade, eu aproveitei. Né? Então, eu aproveitei realmente a oportunidade. E aí, comecei a fazer o negócio acontecer e tudo mais. Na época veio aquela greve dos caminhoneiros, negociação com algumas empresas. E aí, muitas empresas dizendo que o projeto ia ficar, ia ser postergado para daqui a 2 anos. Porque grande empresa realmente trabalha, né, com esse planejamento financeiro e tudo mais. Aí eu decidi, não vou ficar 2 anos sem vender, ganhando só isso aqui, eu preciso pagar os 100 mil. Foi quando, né, eu conversei com o Theo, né, e tinha algumas vagas lá para vendas na Exact Sales e me candidatei, fiz todo o processo, passei, né, e foi onde eu realmente me desenvolvi enquanto vendedor. Então hoje muito do que eu sou, com certeza... Não, peraí, nesse meio aí teve a gente encontrou na frente do Lontra, eu acho. 2 bêbados assim. Ei, tá fudido, eu também. Entrou? Eu também não. Por que, pá, não tinha acontecido? Teve algumas coisas nesse meio do caminho que foram complicadas realmente. Mas aí, o ponto é que realmente o negócio aconteceu, assim, vingou. Fiquei muito feliz ali por toda a experiência que eu adquiri, por tudo que eu fiz ali na Exact, né? Por cada degrau que eu consegui escalar. E, né, muito feliz pelos momentos lá e muito feliz por hoje também eu estar na Swai, uma empresa referência aí no segmento de benefício. Então, um pouquinho da minha trajetória comercial e como eu entrei foi assim. Massa, irmão. Pô, então quer dizer também quebrou, então? Não. Não? Mas tava na merda. Não tem mais tempo não, já acabou, ele já contou a história. Não, a dele, a tua, meu irmão. A minha família é de empresário. Minha mãe e meu pai tiveram empresa de transporte em Goiás durante 45 anos, 44, 45 anos. Então eu nasci dentro de uma empresa. E a coisa acontecendo, nossa vida inteira em cima disso e tudo mais. Meu pai faleceu, depois a gente mudou de Goiânia pra cá. Chegar aqui não é fácil. Hoje em dia, beleza, tem muita gente fora. Há quase 20 anos atrás era um pouco mais difícil. Tinha um negocinho atrás do Raul e eu era o Raul. Meu nome é Munif, irmão, não é fácil de falar Munif, então é goiano. E deu. Mas assim... Goiano, o Raul. É o Raul. Aquele lá, o Raul. Mas enfim, as coisas foram acontecendo e eu não tive uma trajetória como funcionário.
Eu tive uma trajetória como do outro lado da cadeira, como empreendedor, como filho de empreendedor. E isso é válido. A experiência do cara entre porradas e acertos que ele traz não vai para carteira assinada. Só que antes de entrar na Exact, por exemplo, eu estou na Exact há 6 anos, a Exact tem 7 anos e meio mais ou menos, eu estou lá há 6 anos. Hoje saiu um negocinho teu lá no LinkedIn. Parece que foi hoje, né? Ou faz pouco tempo? De setembro. A gente está hoje é dia 21. Dia 1º de setembro, dia do aniversário do Corinthians, dia bom pra caramba. Boa. Eu lembro que eu entrei na Exact, tô uma curiosidade, eu entrei na Exact dia 1º de setembro, e eu nunca tinha assinado carteira, né? 34 anos. Quando foi dia 7, era feriado, eu não acreditava que os caras iam me pagar pra ficar em casa. Então, era um mundo novo, é um mundo diferente ainda aprendo essa situação. Tive muita dificuldade em entender que não era eu que dava as ordens, esse processo como um todo. Agora, com relação às vendas, eu sempre fui de relacionar, de conversar, mas não de fazer isso de uma forma processual. Eu cheguei na Exact e não sabia nada, o Theo conta no livro, da história de o Theo é o seu Exact, né? E ele conta no livro que fez uma simulada comigo, depois de 30 dias a coisa aconteceu ali, ou era isso ou era tchau. Então, as coisas foram acontecendo. Tem muito aprendizado, tem muita resiliência em cima disso. E tem a cabeça que tem que continuar firme, porque a gente tinha uma situação, quebrou, essa semelhança é muito forte. E o dia a dia do vendedor é isso, mano. Não tem conversa. Ou esse mês tá bom, o mês que vem pode não tá tão bom. Esse dia de hoje foi bom, o dia de amanhã não garante que tá bom também. O que me mostra aí que nas duas trajetórias, a gente ouvindo assim, já conheci um pouco, claro, a gente já conversou, já somos amigos particulares, mas é legal que o público vê. Mas o que me traz de insight, que vocês podem dar conselho para as pessoas, é que não tem idade. É uma coisa muito bonita, é isso aí. Por exemplo, Munif, um dos maiores vendedores. Estamos de frente para um dos dois maiores vendedores do Brasil. E aí, sem rasgação de seda aí. Isso aí depois nós vamos cortar, depois eles pagam nós por fora, tá tudo certo. Mas, cara, 30 e poucos anos. Foi lá, nunca tinha assinado uma carteira. Exact, eu mandei 118 currículos. Olha aí. Eu não fui nem chamado para entrevista. Weber fez uma empresa, quebrou, fez outra, não sei o que, enfim, foi pra lá, gerente de SAP, exato, vou reformular tudo, ou seja, a idade acima de 30. E isso mostra o quê? Que hoje, às vezes, a gente pega muita postagem, pega muito mimimi, o cara com 20, 23 anos, o cara quer dizer, porque eu já conheço todos os processos, não tô dizendo nada contra ninguém, não. Mas eu sempre gosto de trazer um ponto que não é tempo, não sempre tem tempo para tudo. O cara pode ter 40 anos e não desistir. Com certeza. Ele pode vingar, não tem essa de alguém inferiorizar o outro. É isso que eu curto. Não, concordo, assim, e o mundo ele tá muito veloz, né? Eu acho que assim, a gente tá aqui na mesa, posso dizer que acho que o Lucas tem, 30? Não. Pô, eu tô acabado. Mas conta novidade pra nós. Tô com 26, cara. 26? Não, então. Mas tira... Tá gravando aí? Ele foi registrado, o cara, 8 anos, já falou que nasceu hoje. É que o cara vai ficando mais velho assim e parece que todo mundo já tem próximo da idade do cara. Mas o que eu queria dizer aqui, a gente tem aqui 3 pessoas acima de 35, isso. Né, e alguém ali abaixo de... Então, pra ti, pra tua realidade, né, é um pouco diferente da nossa. Né? Então, assim, pra ti as coisas, elas são já com mais velocidade, né? As coisas acontecem de maneira mais rápida. Eu me lembro muito bem do Daniel, que trabalhou com a gente lá, né? Que, inclusive, a gente, por um momento, morou junto e tudo mais. O Daniel é um cara muito legal, sensato, gosto muito de conversar com ele. Sim. Um cara muito aberto também. E, às vezes, conversando em casa sobre onde a gente queria chegar, né? Ele falava assim, pô, cara, mas imagina se daqui a 2 anos eu estiver tirando R$8.000. Olha. Né? E aí eu falei, cara... Na tua idade, o máximo que eu tinha tirado tinha sido R$2.000. É isso, esse entende? É o ponto, então, exato. Então assim, essa com velocidade... 26 anos, cara, não tirava R$2.000 exatamente. Eu agradeço que quando eu tinha 23, 25, 26, eu não ganhava isso, porque senão eu tava morto. Eu me conheço. Então, assim... Bom ponto. Exato. Então, assim... Acho que as coisas vêm... Elas vêm quando elas têm que... assim, tudo tem seu tempo. E só a experiência ela vai mostrar isso para cada indivíduo. Assim. Então, eu acho que o que aconteceu comigo, com o Mu, né, com todo mundo aqui, com tudo que já aconteceu com o Lucas, né, foi no seu tempo. Então, eu acho que isso é um ponto que muitas vezes o pessoal um pouquinho mais jovem demora um pouco a entender, que eles querem tudo para agora, para amanhã e tudo mais. Sim. Porque, de fato, eles nasceram na era que tudo tá aqui na mão, né? WhatsApp, em mensagem. E a gente já veio da época que, pô, eu mandei carta pra menina de outra cidade que eu ficava. Exato. Carta, velho. Carta. Porra. Bacana sabe? você falar isso.
Não vai dar trabalho, não. Não vai acabar nada. Vou marcar aqui, Nunca mandou uma carta pra mim, arroba Helena, vou marcar ela. Ei, eu vou te contar um negócio, tá, irmão? Já teve episódio aqui que deu merda em casa. Então, Não, tranquilo. Bom, que Sou bom. bem resolvido, meu amor. Chama na 1 aqui, é na 1. Na 1, ó. faz o logo. Mas deixa eu tomar uma parada. Com relação à idade, experiência e tudo mais, eu acho que todo mundo que é referência hoje um dia foi aprendiz. Independente Boa. da situação. Independente do segmento que ela tá, tudo mais. Se ela é referência, um dia ela foi aprendiz. Se o cara tem um físico, um condicionamento físico legal, é porque lá atrás ele começou e ele consegue manter uma constância em cima disso. Mesma coisa venda, mesma coisa gestão, mesma coisa pré-venda, mesma coisa no estúdio de gravação. Quanto mais o cara estuda, mais ele se prepara, mais ele paga o preço, mais a coisa vai acontecer. Nem todo mundo está disposto, nos dias ruins, pagar o preço. Pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a não subir no tamanco e não ter a soberba quando está bem. Então é muito fácil, quando está tudo bem, você achar que as coisas têm que acontecer porque você é assim mesmo. Igual um cara, igual eu na minha vida, por exemplo, eu nasci e durante muito tempo, durante 20 anos, eu não precisei fazer nada. Tinha tudo na mão. Então é complicado essa situação. Descer degraus, financeiramente falando, é complicado. Descer degraus de vida corporativa também. Uma coisa é você dar ordem, o negócio é do seu jeito. Outra coisa é você começar a aprender a Obedecer, hierarquia. ser subordinado a alguém não tem demérito nenhum. É processo. Executa bem aquela função, se você tiver skills e habilidade para poder evoluir, você vai ter chance de estar sendo visto, ou dentro da empresa ou fora. Mas o mercado está vendo. Então, tipo, tudo tem seu tempo. Eu acredito muito no tempo de Deus. Cada um faz, acredita no que tiver, mas o que tem para ser nosso vai ser, desde que eu esteja fazendo minha parte, entende? Independente da área da vida, assim. É assim que eu gosto de entender as coisas. Mas é muito legal pensar dessas coisas assim. Que Nada a gente já acontece passou por junto. acaso, né? E nada cai do céu também, né, irmão? Exato. Nada acontece por acaso. Nada cai Assim, do céu. como é que tu bateu meta? Cara, faltava uma venda, eu trabalhei até as 11 da noite para trazer aquela venda. E trouxe ela. Trouxe a venda. E a maioria Então, não assim, entende o teu sacrifício, né, irmão? Exato, Isso que é foda. exato. Às vezes o cara trabalha 10, 11, 12 horas por dia, trabalha, né? Mas isso não é um problema, né? Isso Pô, mas isso aí, até linkando agora, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente abriu uma caixinha de pergunta, né? Essa é uma novidade até pra galera que tá nos assistindo agora, que todo episódio vai ter uma caixinha de pergunta pros nossos convidados, né? E a grande maioria, velho, foi sobre isso. Tempo. Como que vocês conseguem, né? Como o Vladimir bem falou, aqui só tem referência, velho. De venda. Eu tô ainda caminhando ali na pré-venda ainda, tá ligado? Passei um percalcinho, tu tá ligado. O Munif, acho que já falei no outro episódio, que foi live gravada pro YouTube também. Eu fiquei 1 ano, mano, sem bater meta, mano. 1 ano inteiro ali, ó. Na cabeça do cara direto. E não vingava. E o Munif foi o cara que chegou, não, faz assim. Primeiro tem que focar em ti, o que tu faz? Não é que nem a gente fez agora aqui antes, né? Então, pô, às vezes a gente tá na correria de ali, a gente para de esquecer o que a gente tá fazendo, o que a gente tem que fazer. Que dava certo, né? Botar de novo em prática, as boas práticas e tudo mais. Mas, cara, voltando pro lance do tempo. Como é que vocês conseguem, tá ligado? Conciliar o trampo, que querendo ou não, venda é foda pra caralho pro mental. Exaustivo, mental. E manter lá em cima o pique e continuar batendo a meta, entregando o resultado, sendo uma referência, porque referência não é só bater meta, eu acho. Eu tenho certeza que, cara, tem que ter... além de bater meta, tem o profissional. É aquele cara que chega antes, que tá ali pra ajudar, pra auxiliar, e não só fazer o dele, mas fazer pra todo mundo, no coletivo, né? Como é que vocês conseguem bater a meta e ter tempo pra família? O Muniz agora tem 2 filhos, né? Um casalzinho, né? Então, como é que consegue, irmão? Dica, né? As dicas. Não tem dica. Primeiro tendo mulher, né? Aí ele tem... Primeiro, se tiver uma mulher, vai ter filho. Irmão, na moral, hoje em dia tem como adotar, não precisa ter mulher, você pode fazer um monte de parada. É verdade. No meu caso, sou casado, tem a esposa, tem a Bruno, beijo, bebê. Hoje tem Noah, Ixi, hoje os dois... tem pronto. Noah de 4 anos, tem a Nala de 1 ano. Então, assim, não é fácil. Durante o processo, tem que dar apoio ali, esse entendimento e tudo mais. E aí, você também tem que viver a parte boa. Só que, assim, você falou de tempo. Irmão, você consegue organizar seu tempo? Consegue organizar seu trabalho? Eu não sou um cara tão bom, assim, de processo de organização. Mas eu preciso fazer. Em alguns momentos, a gente tem que viver a vida de arrasto mesmo, que é ir fazendo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja não dormindo e tudo mais. E vivenciar uma criança pequena dentro de casa, uma mãe cuidando dela diferente. O pai pode ser o que ele quiser, mas ele é pai, ele não é a mãe. Você começa a entender que, peraí, mano, eu preciso dar mais, eu preciso aproveitar melhor isso, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me doar mais, entende? Se você leva algumas coisas de vida para a parte de trabalho, você sabe que você pode trabalhar até mais tarde. Então, assim, como é que eu vou ter tempo? Se eu deixar todo mês para estourar, para bater a meta do último mês, eu vou ter tempo nunca. Então, sempre é o dia de bater a meta.
primeira reunião é onde vai construir a meta no final do mês. E a última semana do mês começa a te ajudar no próximo mês ali em cima. Mas tem meses que são mais difíceis que os outros. E pode ter certeza, vão ver meses complicados. Pra todo mundo, independente do quão bom o cara seja. Vai ter mês que é difícil, vai ter mês que o cara pode não bater meta. Pode ser um ano, pode. Infelizmente acontece isso. E também, se o cara estiver continuando constante no que ele é, por exemplo, quando tá tudo bem, quando tá tudo muito bem e quando tá tudo muito ruim, aí a gente começa a entender quem é a pessoa. O quão confiável ele é, o quão referência ele pode vir a ser, o quanto você pode contar com ele num time. Porque não é só o resultado que vai importar, o todo também vai importar. Entende? O resultado é a última linha ali, você precisa trazer mesmo. Vendedor vale o que fecha, não tem para onde a gente correr. É isso. Eu preciso vender. Mas o meio que eu vou trazer a venda também é muito parte desse processo. É legal, assim, uma coisa que o Muri falando isso aí, eu me lembro muito que quando a gente trabalhava junto, rolava muita troca de informação entre o time de vendas e tudo mais, eu acho que isso... Famosa reunião do forecast. Era bonita. E a reunião, eu mesmo, pós-forecast, pós-trabalho, né, tomando a cervejinha lá fora, depois do trabalho, né, eu acho que entre as reuniões, exato, a gente muitas vezes se complementa, assim, em muitas coisas dele, muitas coisas do Fábio, da Rosana, da galera que realmente, onde a gente conseguiu buscar ali, né, e criar um processo. Eu já sou um cara muito processual, né, e eu fui processual desde o início. Quando eu trabalhei na Sistema Info, nunca tinha tido experiência de vendas, mas eu não tinha CRM no começo, eu tinha uma agenda, que eu ia escrevendo o que eu tinha que fazer e quando eu finalizava eu riscava. Então, ou seja, eles contrataram depois o Pipe Drive, comecei a fazer isso no Pipe Drive. Fui para a Exact, aliei essa boa prática com a ferramenta e aí comecei a criar o meu processo. Hoje, lá na Swile, né, eu virei uma referência, né, entre algumas pessoas novas eu tenho dado treinamento, né, sobre o processo, né, sobre quais são os e-mails que você tem que mandar. Então, respondendo a pergunta, eu acho que é muito importante, né, você ter um processo bem definido, né, ter uma organização boa para poder fazer uma gestão do tempo saudável. Né? Eu sou assim, porque se eu não seguisse aquele processo, eu trabalharia todo dia até 8 da noite, eu tenho certeza. Como eu sigo aquele processo, eu consigo muitas vezes 6 horas da tarde tá ali, né? Eu não preciso bater ponto porque sou 100% home office, mas tá indo ali, né, bater a nossa bolinha lá que é 6h30, então sair do trabalho, boto meu tênisinho, vou lá jogar minha bola, ou vou dar uma coisa mesmo de ser vergonha. ou, né, ir para uma academia e tudo mais. Então assim, eu tenho conseguido aproveitar. E outra coisa, eu tô planejando ter filho, então, né, eu já tô querendo realmente criar uma rotina para ali 6h30, já tá realmente liberado para eu poder curtir e tudo mais, né? E é isso. Eu acho que tem uma boa gestão do tempo. Então a gestão do tempo, ela passa, né? Ela passa desde o momento que você acorda, porque se você fica lá enrolando mais 15 minutos na cama, talvez tu já começa 10 minutos atrasado no teu dia, e aí já começa a embananar as coisas. Já é 2, 3 ligações que tu não consegue fazer, já é um e-mail que tu não consegue mandar, e aí a coisa acumula. Então acho que desde quando você acorda, levanta, né, toma um café, lava o seu rosto, toma um banho, ali já começa a tua gestão do tempo. Então acho muito importante para tudo que a gente vai fazer isso, ter essa gestão para poder administrar o lado pessoal principalmente. Acho que isso é bem importante. E evolução, né, irmão? Por exemplo, você é um cara que tem esse tipo de coisas já contigo, esse tipo de habilidade, tipo de facilidade ou de encaixe de processo. Consegue ir bem com ferramentas, é metódico, é disciplinado por natureza, desde sempre, e deve ter suas dificuldades em outros pontos. Peraí, então eu vou usar isso como forte. Eu vou trabalhar, eu vou manter isso. Vou trabalhar onde eu sou mais fraco, sou mais frágil hoje. Então, quando eu começo a falar que tem que ser de arrasto, mas se não tiver processo, não chega. Se não tiver processo de arrumar a malinha das crianças, de levar para lá. Então, por isso que... Nada acontece por acaso, né? E não vai sozinho, né? Não vai sozinho. Se não tiver um apoio dentro de casa, é mais complicado ainda. Então, e a esposa ainda trabalha muito. Então, isso é tudo um conjunto. Não faz nada sozinho nunca. Entende? Nem dentro de casa, nem na empresa, nem contigo mesmo. Você vai depender dos outros sempre. Você vai ter que fechar comigo para vender para você. Não tem conversa. O tempo inteiro é isso. Então, trabalhar pontos de melhoria, e é uma das coisas que o Gustavo falou, o processo, como eu disse, eu não sou um cara processual, mas se eu não tenho um processo para seguir, eu não consigo executar. Não tem jeito. Aí tá ligado em detalhes, criar pontos de segurança para você mesmo durante um dia, durante uma reunião, poder entender e não estourar tempo, por exemplo. E aí, hora de buscar, hora de levar, hora de chegar. Essas coisas tudo vão fazer parte. E na verdade, né, no fundo, você tem um processo. Tem. Né? É um processo que talvez não é o processo, como é que eu posso dizer,
totalmente processual. Determinado, né? E cravado. Isso. Não, mas você tem o processo, isso, né? Você vai entrar numa reunião, rotina. Você lê a folha do lead, você estuda, então assim, você tem o seu processo. Sim. Só que, né, de uma forma diferente e tudo mais, né? E o resultado lá no final vai ser alcançado, ou não, né? Se não for alcançado, bora pro próximo mês, porque vender isso. Né? Tudo zero no começo, né? Tudo zero. O cara não pode... no dia 1º do mês tá triste porque não bateu a meta. Renovar a energia. É exatamente... O vendedor tem que ter resiliência, cara. Não tem, assim. Eu acho que o vendedor que não tem a resiliência, que ele se abate por uma meta, que ele fica... ai meu Deus, abalado, infelizmente esse cara tá fadado a não ser um bom vendedor. É esse gancho que eu queria pegar para a próxima pergunta. Por exemplo, a gente tá aqui na maior das referências aí do mercado, beleza? A gente tá falando do lado bom, parte boa, que a gente tem processo, temos família, teve a história triste, a gente conseguiu chegar no patamar legal, estamos mantendo, beleza. Até aí, ok. Aí o lado ruim, naquele mês que a gente já começa mal, ou tá no meio do mês, ou recebeu um não que era quase certo. Como lidar com o não ou com algo que não tá tão bem no mês? Vamos supor, como vocês dão dica aí para quem nos ouve, para os vendedores ou pré-vendedores, como lidar com a frustração? Se é que já teve no mês, obviamente teve. Mas como lidar com isso? Eu penso que depende muito também primeiro do produto que a pessoa vende, né? Se é algo que é uma venda mais rápida, né? Ela não precisa se afobar, né, e ficar desesperada porque ela começou um mês ruim. Porque ela pode ter uma segunda semana muito boa, uma terceira muito boa, uma quarta muito boa e trazer o resultado. Né? Agora, se é uma venda mais longa, né, a médio e longo prazo, também acho que a pessoa não tem que se abater porque ela tem que ter várias negociações, ela tem que ir atrás, lógico, né, se tem pré-venda e hoje eu defendo demais a da pré-venda, eu acho que todo vendedor ele tinha que ter um processo de pré-venda antes para realmente prospectar, qualificar, segmentar e colocar na mão do vendedor no momento correto a oportunidade para que a gente possa analisar, preparar a apresentação e trazer a venda com mais facilidade. Então, é isso. Mas para aquelas empresas que não têm, né, o vendedor que tem que fazer o processo, ele também ter o tempo, fazer a gestão do tempo, voltando ao assunto anterior, de poder prospectar para poder também trazer a venda. Eu acho que a gente caminha muito para que a pré-venda, né, todas as empresas que hoje têm nesse segmento voltado para isso, estão crescendo muito. Então, eu tenho certeza que daqui a 5 anos, mais ou menos, sei lá, uma estimativa, né, a gente já vai estar aí, basicamente... Todas as empresas com pré-venda. Exato. Eu acho que é um processo natural, né, é um processo sem volta. Isso eu acho que é isso. Então, eu acho que basicamente passa por todos esses processos. Boa. Eu concordo em partes, eu entendo. Acho que é bem por aí, só que talvez não se encaixe, sabe? O processo de prospecção ele pode ser um preparo do mesmo vendedor fazendo, em alguns casos. Mas beleza, eu acho que isso está cada vez mais e vai ser mesmo dominante no mercado, porque faz muito sentido essa ideia de linha de produção no comercial, mensurar as etapas e tudo mais. Só que assim, o mês não começa do zero. Você não bate a meta no dia 31 porque o mês não começa do zero. Qual que é o seu preparo? Ah, mas eu não tenho nenhum lead. Qual que é o seu preparo para ter o melhor seu pro primeiro lead que você tem naquele mês? Então ele não começa do zero. Em alguns casos você consegue ter reuniões e acompanhamento de venda mais longa, de mais tempo. Pré-vendedor, preparando, vai entendendo, vai escalando contato, o vendedor vai fazendo follow-up, vai estudando, vai se preparando para uma reunião, para um mês, para uma semana, para a reta final, para chegar em resultados nunca alcançados antes. Então, que tipo de preparo você faz? Que tipo de desafio você está querendo enfrentar? O quanto que você aguenta? O quanto você aguenta tomar um não na cara? Às vezes, isso. Tem que, tipo, eu tomo 10 nãos e eu vou lembrar dos 10 não. Aí eu vendo uma venda. Pô, mas eu deixei de vender 10 aqui. Mas você vendeu uma. Comemora esse cara aqui que a vitória pequena. Ao invés de se lamentar pelos 10. Boa. Porque o não bate e não pega. Você segue firme na sequência em cima do sim. Quem vai pôr dinheiro vai pôr comida na sua mesa é o sim. É o cara do outro lado, é o lead, que por vezes a gente difama o cara, xinga o cara, quando a gente tá putinho da cara, e não é bem assim. Eu não tenho essa característica, mas também respeito as pessoas. Sim. Porque assim, na hora que você estoura, lembra? Esse cara vai passar e vou vir o próximo. Então, quanto que eu estou preparado para aquele cara ali? Então, em cima disso, sabe? Então, gosto muito dessa ideia de tá pronto para a hora que dá a oportunidade boa. Se um lead me trata mal, será que fui eu? Será que é ele? O próximo, ele não tem que carregar carga nenhuma desse cara. Então, o mês que vem, não carrega carga nenhuma dessa. Nem positiva e nem negativa.
Ou seja, é na boa e na ruim. Não é porque Tem. tá mil maravilhas, tá tudo ok, eu sou o melhor. E aí quando eu perco um mês, que seja uma negociação, eu sou o pior. Não, peraí, eu tenho que relembrar os lados bons. Porque senão vem aquilo que a gente tava falando em off, a inteligência emocional. Acredito que o cara traz uma carga e deve ter muitos vendedores que, cara, passaram aí por empresas boas, que o cara acabou desistindo, talvez, da carreira, porque não teve aquela inteligência emocional. Soube levar um não soube e acabou se frustrando, e aí não sirvo para isso. Às vezes não. E isso é muito comum. Isso é muito comum, tanto é, né, a área que eu hoje trabalho, a gente tem como parceiros empresas voltadas à saúde emocional e mental. Para tu ver como isso hoje É casado. Né? Então, assim, inclusive é um diferencial hoje eu oferecer para uma empresa uma plataforma com lá 850 terapeutas, psicólogos, psiquiatras terapia à disposição, porque as pessoas psiquiatras, realmente abalam, né? E eu acho que Mas isso, é importante, o vendedor tem que ter essa resiliência. E aí trazendo um ponto, né? Tá até do mercado tradicional, assim, né? Nós aqui temos a experiência de trabalhar já nesse novo modelo, né? Do processo de vendas e tudo mais. Sim. Agora, para quem é do mercado tradicional, é muito complicado se desfazer de uma oportunidade, né? Isso eu percebo realmente no dia a dia. A gente não tem que ter vergonha ou medo de, quando receber um não, falar assim, beleza, vamos voltar a falar em quanto tempo e tal, programa lá uma atividade e vou focar em quem preciso. E eu vejo isso no mercado tradicional, é uma coisa que acontece muito. Das pessoas que se apegam. Né? Tem nãos que são etapas do processo. Exato. Entende? Você está prospectando alguém, você recebeu um não quer dizer que você não tem chance de escalar um contrato lá dentro. Você recebeu um não numa negociação de venda, não quer dizer que você não pode, em outro momento, acompanhar e evoluir. E, sabe? Então, agora tem um não que é não. Não vamos avançar. E esse cara, amigo, próximo. Vai ser feliz, muito obrigado, não te atendo. Em alguns casos eu realmente não consigo atender. Eu vou agora botar na parede. Quando a gente sabe que... os dois aí. Quando tá falando de não, é bacana isso aí. Pra gente que vende. Quando que o não é falta, é uma objeção e eu não consegui contornar, ou quando não é definitivo? Não, por quê? Quando eu vou saber? Não, por quê? Não, o cara falou não. Não, por quê? O cara falou, enfim, ele vai falar, dinheiro. O principal ponto é esse. Você não tem condições de pagar? Concorrente. Fechei com o outro. Não é agora. Tudo ao mesmo tempo? É difícil de falar tudo ao mesmo tempo. Mas você não tem condições de pagar? Isso não te atende? Não é prioridade pra você? Ok. Eu começo a levantar. Mas eu preciso contornar todo não, ou eu posso simplesmente... Não, beleza, obrigado, valeu, tá tudo certo. Vai ter, não. Que aí você tem a consciência que fala, eu fiz o meu melhor, dei, o cara respondeu, cara, a gente não vai fechar. Eu preciso contornar? Fala, não, tudo bem, obrigado. Valeu, Weber. Eu estou à disposição quando você quiser. Tem não que é impossível contornar porque a tua empresa não consegue de fato atender. Então, assim, é só tu se colocar à disposição se um dia... Não tem uma regra para isso. Não tem. Né? Eu acho que tem não que a gente tem que aceitar, né? Todo não, acho que um bom vendedor que recebe o não, ele vai entender o porquê do não. Uma vez entendeu o porquê do não, a gente vai saber se vai poder contornar aquela objeção ou não. Dá para contornar? Vamos tentar ainda trocar um e-mail, trocar uma palavra. Não tem como, é o cara que a gente vai dar tchau e benção e vamos pro próximo. Eu vejo dessa forma. Cara, tem 6 anos de Exact. Quase 1.000 vendas. Quase 3.000 nãos. Por que não? Tudo bem, irmão, mas por que não? Eu não te atendo? Eu fiz um trabalho que não estava à sua altura, então eu vou estudar. Porque às vezes acontece, já aconteceu comigo. O cara fala assim, você... Com todo mundo, sim. Falei, tudo bem. Aí quanto que você consegue se manter sendo você, segurar a porrada e ir lá estudar? Mas é o que o Gustavo tá falando. Você vai fechar com todo mundo? Não vai fechar com todo mundo. É ilusão. Eu já perdi muito mais do que eu ganhei. Então eu preciso pensar neste pessoal aqui. O que eu fiz de bom aqui? Como é que eu consigo alimentar a minha experiência de evolução? O que eu fiz de bom para poder levantar e fazer de novo? O que eu fiz de ruim quando eu perdi por falha minha? O que eu consigo ajudar meu processo de empresa? Se eu sou o vendedor que faz tudo, beleza, o meu processo. Mas se eu estou inserido num processo comercial estruturado, o que eu posso coletar de informação para levar para a gestão, me ajudar a evoluir e evoluir o processo? Porque se eu fico sentado reclamando, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu nunca vi uma reclamação fazer uma venda. Claro. Mas você falava muito isso. Tem não que é não. Você falava muito isso pra mim, eu lembro na época de pré-venda, falar, não, mas você não. Tá bom, mas vai atrás do sim. Vai atrás dos outros, sim. Tem gente na sequência.
Fazer o quê? Eu entro pra fechar, eu entro pra agendar, mas você vai atrás do sim. Mas esse Se não, assim não? também, Vlad, você falou assim, e aí eu fico com a cabeça tranquila. Tu tem a Boa. cabeça tranquila? Sim, Tu tem a cabeça tranquila pra poder falar oi pro cara? sim. Tá pronto pra atender aquele cara? Então quando ele te fala não, você tem que ter a cabeça tranquila. Tranquila. Porque você perguntou os porquês. Gosto da frase do Gustavo. Um bom vendedor entende os porquês dos nãos. Ótimo. E vida Boa. que segue. E aprende com eles quando dá pra aprender. E tem outros Aprende. que falam tchau, não dá. E é bem legal quando o vendedor entende que não há encaixe na oferta com quem tá ali como possível comprador. Cara, eu não te atendo. Porque a historinha que cabe em tudo é uma mentirada Tem coisa que fodida, cabe em né? água, vai É, no pô. lugar. Não existe. A água vai em Cada lugar. produto é Ah. produto, cada serviço é um serviço. Começa por aí. Então, o bom vendedor tem que entender, né, o que ele consegue fazer ou não. Eu acho que a pior coisa do mundo é você vender alguma coisa que não consegue entregar. Então, né, tem que entender realmente o que é possível ou não para a gente poder fazer uma boa entrega lá na frente. Vamos voltar no preparo. O que você sabe do seu produto, o que você sabe do seu mercado, você sabe de encaixe do seu produto e seu serviço com o encaixe daquele... Vender do shampoo pra cliente. careca é foda. É. É a mesma E coisa. aí alguém Irmão, falou aí no E se começo, for um shampoo que cresce cabelo? né? Milhão de seguidores, pô. Tá aí o Cristiano Ronaldo, né? Não entendi não, mas tudo bem, eu acho que é cria o negócio dele, não é? De casa. Cara. Mas Que enfim, engraçado aqui. eu gosto disso. Ela era abençoada já. Tu falou um bagulho muito sério, cara, que é tipo assim, ó. A nossa geração, a minha geração, no caso, já cresceu com tudo na mão, tá ligado? Tu acha que é por isso que a galera que tá entrando agora nas empresas, seja venda, pré-venda, não tem tanta resiliência assim? Ou não? Pode ser, né? Da mesma forma que a outra ponta também é verdadeiro, que o cara que é o dono da empresa já é mais velho e não acredita muito No novo. no novo, entendeu? Então é aquela coisa do velho tentando entender o novo e o novo... Querer não- que todo novo seja igual ao velho. Exato. Não vai ter como. Então assim, os velhos que estão conseguindo entender os novos estão fazendo as empresas indo bem. né? Agora é muito complicado você fazer o novo entender o velho, porque ele ainda não foi velho. Entendi. Tá ligado? Então, são coisas assim que, se você parar para analisar friamente, né, é complicado. Então, a ideia, eu acho que aqui sempre estar buscando entender os dois lados da situação. Acho que a experiência faz com que a gente hoje tenha essa visão de conseguir Respirar, analisar, opa. Opa, tem isso aqui, mas também tem esse lado aqui, ó. Né? E às vezes a pessoa mais nova não consegue enxergar ainda muito... Claro, há exceções para tudo, né? Mas eu acho que a ideia realmente é analisar cada caso como um caso, cada venda como uma venda, entender onde é que dá para fazer, o que não dá, para você seguir o processo. Eu acho muito e acredito muito nesse princípio. Eu acho um pouco diferente. De novo, tá? Concordo, beleza, mas eu acho que não tá na geração da pessoa. Tem exceções, beleza. A grande maioria, ok. Mas, cara, eu tinha tudo pra ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Entende? E eu quero continuar evoluindo. Eu tinha crenças que me limitavam, eu tinha preconceitos que me limitavam, eu tinha entendimentos da vida que eram diferentes do que eu tive que viver. Eu vivo um desafio novo a cada momento da minha vida. Quando eu entrei para ser vendedor, quando eu comecei a me destacar, quando eu minha esposa ficou grávida, quando a gente ficou grávida de novo. O tempo inteiro, velho. O tempo inteiro coisa diferente. E eu tenho 40 anos, acabei de fazer 40 anos no mês passado. E aí, o moleque de 18 anos não pode? Pode. Talvez ele seja 1000 vezes melhor que eu. Não acho que a sua geração tem tudo na mão, tá? Acho que essa geração agora tem tudo na mão. A sua teve mais coisas que a gente. Entende? Exato, assim, verdade. é que, se você for analisar, tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é idade. E tudo pode mudar ainda. Tudo pode mudar. Mestre, minha esposa riu pra caramba da minha cara quando eu fui lá fazer a carteira de trabalho pra poder registrar com 34. Você falou, só tem um registro na carteira. Puta que pariu, cara. Eu concordo muito com o que tu falou, mas quando eu fiz esse paralelo, né, eu quis dizer que as empresas que são mais tradicionais, tem lá um senhor lá fazendo a gestão, ela tende a contratar também pessoas mais tradicionais. Sim, não, Ela não quer, dificilmente ela dá a oportunidade para um jovem, porque na cabeça dele ele tem que ter experiência. É difícil tirar a visão deles. Então, quando o senhor lá dá uma oportunidade para o mais novo e ele faz acontecer, né, ele consegue provar que, pô, realmente os caras serão Mas lembra que melhorar o meu processo a de venda. referência hoje um dia foi aprendiz, esse senhor um dia estava começando. Entende? Aí por isso que tem tanto problema também de transição de empresa familiar. O cara vem com uma ideia nova, com um cara que...
E assim, aí o cara é pré-vendedor. E aí essa é pré-vendedor. Aí, ó. Eu vou Chama falar na com a 1 pessoa aqui, ó. ali, beleza. Aí a pessoa tem 40 anos de empresa. É vendedor também. 40 anos de empresa, 30 anos de empresa. Aí tu chega em uma ligação, tu vai resolver o problema dele. Em uma reunião, você vai resolver o problema dele, da vida. Por mais que a sua solução seja, olha, um encaixe pleno para ele. Ou te ofereça um pool de oferta de serviço, de mix ali, que seja ótimo. Você não vai resolver tudo, irmão. Você não conhece todas as dificuldades que ele tem ali dentro. Perfeito. Então, respeita a história dos outros e oferta a sua parada com tranquilidade. Então, Na boa, na paz. Na boa, na paz. Eu concordo contigo, Gustavo. É difícil esse conflito de gerações. Só que acho que o respeito pro novo, o respeito pro velho, o respeito... O cara, ele tá velho aonde? Ele tá lá ativo. Tem um monte de menino com 15, com 16 anos também que não faz nada, irmão. Com 20 não faz nada. Sim. E a gente com 40 tá tentando fazer. E tem gente com 60 fazendo 1000 vezes mais que eu. Sim. Que são espelhos. Então, assim, a referência inspira. O que esse cara é? E tem gente que é novo e traz a solução. E cria coisas novas. Quando a gente era criança, por exemplo, eu fiz implante de cabelo agora tem 7 meses. Quando eu era jovem, não tinha implante de cabelo. E nem imaginava ficar careca. Até podia imaginar, mas o implante de cabelo não tinha, irmão. É. Então tem um monte de coisa que é novidade. É a peruca na época. Meu pai... peruca, Meu pai é falecido há 25 anos. Se ele voltasse hoje e eu fizesse uma ligação pra ele de vídeo no celular, ele falava que era um negócio de... Não. Nossa. É. Olha aí. Entende sua vida em cima disso? Então, pensa num processo de uma metalúrgica, de uma fábrica, de uma indústria, de uma, sei lá, sabe, de uma empresa assim mais tradicional, com um processo de venda mais tradicional, um cara que faz um porta a porta, e aí você desenvolve um relacionamento, venda de 6 meses, 7 meses, 1 ano, 10, sei lá, 10 visitas em sequência para poder saber quem é quem. Agora, fica sem conexão nenhuma e vai tentar pegar um emprego. Você não tem que bater na portinha e ir lá. Na própria Exact, eu fui com o currículo na mão. Não é assim não, meu filho. Volta lá para o site. Falei, como assim, irmão? Os caras, quando eu tinha empresa, ele vinha com o currículo, aceitava. Mudou. Exato. Quando eu entrei numa metalúrgica, acho que uns 8 anos atrás, só trabalhava no administrativo, não sei o que, a mãozinha nunca sujou com graxa, aí fui lá, tal, entrar na metalúrgica. Tava no interior de São Paulo, entrei, todo mundo bota capacete e tal, e eu olhei ali o perfil da galera, falei, vixe. Aí eu entrei todo magrinho e tal, tava recém-casado. Não, essa parte eu não acreditei não. 2011 eu tava só a capa da gaita. Aí, beleza, cheguei pra fazer a entrevista, o cara falou, preencheu, tava lá de mim, meu escritório, mas você nunca pegou uma máquina, não sabe o que é? Falei, não. Falei, por que você quer trabalhar aqui? Devolver o currículo. Eu falei, porque eu preciso sustentar minha família. E se me der esse capacete agora, eu entro lá e eu desafio qualquer um lá, nós vamos pra dentro, filho. Precisar levar carrinho aqui, eu vou pra dentro. Ela falou, beleza. Então você passa no RH tal dia, você está contratado, o primeiro da fila. E tinha uma fila, uma renca. Por quê? Vontade, tinha que mostrar vontade. Quer ver? Quando eu fui fazer a entrevista pra entrar na Exact, sabe nada, né, Munif? Não. Mas quando é que, se for o caso eu te contratar, quando é que você pode começar? Eu falei, eu vim pra ficar, vim trabalhar aqui à tarde. Pronto. Aí foi exatamente assim. O cara falou, quando você começa, foi me dar esse capacete, eu vou agora. É isso aí, tá vendo? Entende? É atitude. E aí, beleza, se a atitude vai perseverar, se vai ser isso mesmo, se isso é uma habilidade da pessoa. Beleza. Bem, a coisa acontece. Mas o primeiro passo foi dado. É isso, irmão. É isso. A primeira sementinha foi plantada. É isso. A gente tem que valorizar aonde a gente tá, se a gente tá conseguindo produzir, a gente tem que valorizar a oportunidade que a gente tem, valorizar e conseguir fazer o melhor com o que a gente tem na mão, independente da situação específica. E depois, se isso não te agrada, você tem que planejar para ir para um outro lugar. Ou para ir para um outro movimento, para sumir do Brasil e para onde você quiser. Exato. Mas só que não adianta você ficar reclamando da história. Não. E se esse cara não O que você fez para mudar? Eu ia falar, opa, beleza, eu vou para outro, vambora. O Theo ouviu isso de mim porque ele foi o primeiro que parou para me ouvir. Senão outro eu ouviria. Entende? Porque eu precisava, não tinha pra onde sair. Eu tive que estudar. Eu entrei sem saber o que era lead. Falasse que era lead, eu não sabia o que era. Nem o lead, nem o cast. E puxei o ponto do tradicional justamente. Foi bom. Para fazer essa provocação. Porque eu acho que. Sempre do mesmo tipo, né? Sempre que a gente causa conflito. Não, me chuta aqui, cara. Porque eu acho que se relaciona muito, assim, os processos,
né, a vida pessoal, a profissional, acho que muito tem a ver com relação a isso, né? De ter uma cabeça mais aberta, tentar entender. Sim. E como o Munif disse, não quer dizer que se o cara bate na porta lá, ele é um vendedor ruim, só porque ele é um cara Não, tradicional, sim. ele pode ser um baita de um vendedor, né? Mas eu acho que, né, a melhor empresa que vai ter os melhores resultados é aquela que aliar um pouquinho de cada, né? E aí entender o que é bom. Fazer um de somatório, lado. sim. Exato, né? Então é por isso que eu acho que é importante sim fazer os testes. Comentei que a minha empresa hoje está trabalhando com regionalização. Então, por exemplo, é uma coisa que eu acho que não cabe, mas eu acho que vai poder trazer bastante resultado. E se não trouxer, eu tenho certeza que eles vão analisar. Prototipando, se Exato, readapta. né? Readapta, Então, puta que você pariu. prototipa, Quem deu é certo, peixe? deu, não deu. O que é readuaco? Um olho no peixe e o outro A também. palavra ainda não veio. Readuaco. Readapta. Não veio a palavra ainda. Como é que é? Readequa. Readequar. Aí, ó. Não, redag. Deixa. Readequa. Vamos ficar quietinho, Não vou deixa ele Não, falar. não, vamos falar do Hoje é vídeo dele. de- Hoje é eles falando, não é nós. Mas acho que é essa ideia de, por exemplo, bati numa porta. Prospecção. Uhum. Prospecção. Esse teste que a empresa dele está fazendo, que acabou de ilustrar aqui, é prospecção. Em outras situações, eu estou testando essa operação. Deu certo, eu vou na próxima. Mas estou fazendo abertura de conta. Falei com o Lucas, não deu. Falei com o Vladimir, não deu. Falei com o Gustavo, não deu. Peraí, o que o Lucas faz? Esse cara é analista. O que o Vlad faz? Ele é analista de suporte de tecnologia de informação. O que o Gustavo faz? Ele parece, né, diferente, parece riquinho, então esse cara que deve ser o filho do dono. Então como é que eu falo com ele? Como é que eu vou falar com o outro? Como é que eu começo a montar processo? Deu certo com ele? Conecto. Fui achando que ele era o filho do dono, ele me deu uma invertida, peraí, nunca mais eu faço isso. Então começa a aprender os processos. Deu certo, repete. Deu errado, corrige. Mas não tenha medo de arriscar. Entende? Às vezes toma muita porrada. E aí eu tô num mês que eu não tô conseguindo fazer ligação nenhuma, fazer prospecção nenhuma. Eu não sou prospectador, tá? Eu tive a experiência de vender seguros. Eu sou corretor formado na SUSEP. Eu trabalhei durante 1 ano e meio na Mão Geral AM, que é uma das empresas mais antigas e tradicionais do Brasil. De seguro de vida e previdência, é bem legal. Só que eu fazia pré-venda para eu mesmo. Irmão, eu não sabia nem andar aqui em Floripa direito. Eu agendava e ia lá. Chegava lá, o cara não tava. E eu não tinha dinheiro nem pra gasolina. Então já era um investimento. Eu falei, eu vou porque eu vou vender. Chegava lá, não vendia. Tinha que voltar pra casa. Ligava pro cara, o cara não tava. Você falou que ia vir, não veio. Entende? Então, a resiliência de um cara que toma não o tempo inteiro, ela tem que ser muito alta. Ficar 1 ano sem bater meta é muito complicado. Ficar em vendas vendendo é ok. Desgasta, mas é ok. Tranquilo, o cara quer mais. O cara mordeu ali, sacudiu, deu sangue, agora eu vou. E, entende? E aí o cara não vai achar ruim ganhar mais dinheiro, irmão. Não vai achar ruim. Não vai achar ruim bater meta. Não vai achar ruim se ter um objetivo. O objetivo é chegar aqui. Chegou aqui. Opa, cheguei aqui. Opa, cheguei aqui. E aí o pessoal do lado fala, pô, cara, ele vende? O que o cara tá fazendo ali? Beleza? Agora, o difícil é ficar aqui embaixo. Exato. Aqui que é difícil. Entende? Aqui que é difícil. Aqui que eu preciso me reinventar. E aí São diferentes. e acho que, por exemplo, né, antigamente ainda existe, lógico, muitos, né? Mas era muito normal o representante de vendas. Era muito normal em diversos segmentos. Que é o cara que muito Tem falou. mercado tradicional que tem muito ainda. Que é o cara que vai realmente lá, faz a prospecção dele, vai no porta a porta e tal. Esse cara é um cara que é um puta de um cara resiliente, cara. É um cara que, porra, ele gasta a sola de sapato. Só que, às vezes tem um cara que é representante, tira 60 mil por mês. O cara usa 2 pares de sapato por mês, cara. Mas Pra aí, conseguir falando trazer isso aquele aí, cara, resultado. eu voltei a estudar, né? Então eu tô fazendo agora um superior de gestão de marketing e venda. E na minha Primeira turma... série, né? Ah, porque é isso, tem que Tô evoluir. brincando, porra. irmão. Tem que É evoluir. Mano, eu tive que evoluir depois que eu tive uma conversa com a diretoria, tá ligado? É mesmo? Claro, o cara falou assim, pô, tu é bom, mas tu tem que evoluir tal ponto aqui. Fechou, o que eu tenho que fazer? Estuda. Então a gente volta a estudar, né? Sim. E aí lá, mano, tem essa pegada do cara mais antigo e tudo mais. Tem uma empresa Tiozão. que é mundialmente famosa, a Verisuri, tá ligado? Pô, alarme, mano. Bomba. Toda terça-feira eu falo, cara, bota uma pré-venda lá dentro, mano. Não, o cara não gosta, o cara tem que ser porta a porta. O bicho, ele roda a Floripa inteira, Palhoça inteira, atrás de um cliente. E vende. Depois de vários não. Pensa no Mas cara... vende. Vende, mas depois Se de vários não não. vender, não para de pé. Não para? Vende. Entende? O processo pode ser melhorado? Pode, mas... Pra ele tá dando certo. Entende? É isso aí. Né? O formato que Ele não tem. viu ainda. Mas é isso que é o lance da experimentação, né? De você, não conheço o que é lead. O que é lead? Bom, então vamos tentar Se abrir mais trazer pro isso, assunto, né? Isso tanto faz, né? Se você é um cara mais aberto a isso, um cara mais racional, mas entender o que pode ser melhor para a tua realidade. Então, acho que as empresas que tendem a fazer esses testes, para fazer
essas análises e deu certo, vamos continuar fazendo. Deu errado, vamos tentar uma outra alternativa aqui. Elas vão sair na frente. Massa. Então acho que é isso. Raça, até olhando aqui agora a caixinha de pergunta, tá? Tem uma bem legal que é do Júlio. Não me diga que é o Júlio. Ah, Pô, Júlio, é nosso... satisfação, né, cara? Você é carteirinha 01, puta merda. Lá vem o Júlio. Cara, a pergunta dele é assim, ó. Até onde dá pra ser customer centric? 100%. Traduz. O Customer Centric Setting, de olhar... É isso que ele tá perguntando? Colocar O cliente no centro. Beleza. Dá pra ser em tudo, velho. Eu oferto um copo. Eu preciso entender se esse cara tem algum tipo de necessidade para esse copo. Uhum. Vamos supor que você tem alguma dificuldade e não consegue beber água no copo. Você é só canudo. Eu vou fazer o quê? Eu vou te perguntar primeiro. Quero te olhar, quero entender, quero te conhecer, eu quero fazer sondagem. Então, eu tô o tempo inteiro. Aí eu sondei. Esse cara pode ser encaixável. Aí eu preciso entender como que eu posso te colocar nesse momento de experiência de compra. Depois que você comprou, como é que é o onboard? Depois que você fez o onboard, como é que é a experiência? Como é que é a sequência? Como é que é a recorrência disso? Recorrência de atividades que você tem lá dentro, que você pode ter experiência boa e ruim. Dali, eu vendo também essa jarra, posso perguntar para esse cara aqui, olhando para ele, se essa jarra pode ser útil para esse processo, que ele já comprou de mim? Então, o tempo inteiro eu tô olhando para você, em cima do que eu posso ofertar. Aonde encaixa o que eu tenho aqui para a sua realidade? Perfeito. 100%, na minha opinião. E isso é pra tudo, né? Todo segmento. Cara, depende. Eu acho que isso pode ser uma filosofia. Porque o cliente tem que estar no centro dos nãos, do porquê, de você fazer os questionamentos, ver se o produto encaixa. Você falando isso, hoje me lembrou, hoje mesmo, para a vendedora fez agendamento, beleza, chegou. Falou, Vlad, é esses 2 produtos. Eu falei, beleza, CRM ok, e o outro Zorro People. Eu falei, tá, isso aqui não sai muito. Por que ela pediu esse aqui? Não, eu falei, mas por que você falou esse? Por que você imaginou? Ela deu uma travada. Aí falou, não, mas... Eu falei, não, eu quero saber. É engraçado quando os vendedores começam a conversar, que a gente vê que as perguntas é sempre assim, tá, mas o porquê? Aí ela, não, por causa disso. Tá, mas o que tem a ver? Isso é para 80, 90. Você tá me falando de 4 usuários. Isso aí não vai fazer sentido para a empresa dela. É uma clínica de estética. Porque ela quer encaixar isso aqui lá, com 4 ou 5 funcionários, vai gerir ali, o Zorro People é tipo o Feeds. Aí eu falei, ela falou, é verdade, faltou eu implicar mais. Eu falei, tá vendo? Mas beleza, deixa comigo, vamos fazer a reunião. E realmente fiz a reunião, não, só era o CRM. Eu expliquei para ela sobre, ela falou, não é agora. Não pode ser agora, pode ser no futuro. Eu falei, não, sem problema. Vamos trabalhar aqui, mostrei, apresentei o CRM, fechou. Mas é onde a gente fala, o cliente está no centro. Mas às vezes, tanto em pré-venda ou em venda, você tem que implicar sobre aquilo. Tem que questionar para saber, senão... Assim, respondendo o Júlio, concordo com o que o Muni falou, mas hoje, né, inclusive, por eu tratar, hoje eu vendo para o RH, né, hoje o meu produto, eu faço a venda para uma gerente de RH, e o RH, né, ele trabalha com o que dentro da empresa? Com pessoas. Então, aprendi lá, né, que o cliente, ele fica em segundo lugar sempre, porque o primeiro lugar são os teus colaboradores. Se você não tiver os olhos focados e voltados para o teu time, como é que tu vai conseguir, né, cuidar dos teus clientes? Então, assim, lógico, né, só fazendo uma analogia, você tem que ter os olhos nos colaboradores, proporcionar para eles saúde, bem-estar, né, isso hoje está em voga, as empresas que olham para isso se desenvolvem mais, contratam com mais facilidade, retêm mão de obra com mais facilidade, você tem um ambiente de trabalho mais harmonioso, mas não pode esquecer nunca do cliente. É ele que vai fazer a conta dar certo. Então, sempre, né, desde o início, pré-venda, marketing, pré-venda, venda, né, CS, account manager, né, então, tudo, né, é o cliente que a gente vai zelar por ele ali para ele estar sempre muito bem atendido. E aí, te falo, né, que é muito legal quando um cara que passou por todo esse processo, está lá no final e ele manda um elogio. Pô, adorei o processo, né? Pô, todo time lá, manda um abraço lá pro pré-vendedor, pro vendedor. Então, isso é que faz a diferença. Mas eu acho que o primeiro trabalho é em casa. Eu acho que a gente tem que sempre ter um olho nos nossos colaboradores, porque são eles que fazem essas coisas acontecerem. Massa, cara. Pô, até linkando aqui, o Rodrigão, ele perguntou aqui, como é que a gente consegue unir, tá? Já é unido por natureza, pré-venda e venda. Mas sem tirar, ter uma amizade ali dentro, sabe? Ter uma cooperatividade. É um processo que está faltando, porque pelo que ele falou aqui, falta alguma coisa na passada de bastão. Venda e pré-venda, talvez na empresa dele não está harmoniosa. Eu acho que a sinceridade, ela
tem que ocorrer e ser mútua, né? Para que, inclusive, a gente não tenha rixas, né? Acho que é muito normal, às vezes, né, um vendedor avaliar ali um pré-vendedor e aí aquele pré-vendedor ficar um pouco chateado com o vendedor. É normal, faz parte do dia a dia, faz parte do processo. Mas desde que embasado, né? Ah, cara, né, a qualificação não foi boa, por isso. Cara, o cara não era um decisor, ele era um analista, um auxiliar. Então, a partir do momento que você tem embasamento para poder avaliar, da mesma forma, um pré-vendedor avaliando, né, o vendedor. Aprendi muito com vocês na época da Exact, com o Thiago, com uma galera de lá, porque é isso, as trocas, né? Eu acho que desde o momento que você se abre a entender o outro lado, que é o que a gente conversou até um pouco mais cedo, você tem a possibilidade de fazer com que isso não aconteça e você tenha, né, um processo muito mais sadio. E eu acho que é respeito das duas frentes. Não é fácil fazer pré-venda, não é fácil fazer venda. Se consegue ter uma gestão que tem um processo de SLA, de passagem de bastão, que isso é rico, favorece as duas partes. Porque eu preciso saber o que estão falando, tá sendo falado com o lead ao telefone, por e-mail, por WhatsApp. Da mesma maneira que a pessoa, ela fica dependente do time de vendas quando é uma pessoa de pré-venda, para comissionar, para entender, para evoluir. E um feedback com respeito, ele pode ser duro, mas ele não está sendo, sabe, indecoroso, não está sendo uma coisa que está jogando a pessoa para baixo. E aí a pessoa pode não receber uma crítica, e ok, vida que segue, mas se eu tô querendo falar que você não está trabalhando bem para mim, fica ruim a situação. Então, olha, quanto melhor eu ajudo você a desenvolver mais rápido, melhor a reunião chega para eu tentar fazer o meu trabalho. Que nem sempre eu vou estar tão bem assim. E entender que empatizar, eu acho que isso é a melhor coisa que você pode fazer, é ter respeito entre eles. Empatia. E empatia. Um pensar com o outro ali. Boa. E pra matar a raça, qual o método, tá, vocês usam para trazer aquela oportunidade que vem durante o mês inteiro ali, postergando um fechamento com vocês? Fez a reunião no comecinho, essa pergunta aqui é da Isabela, inclusive. Fez a reunião contigo no começo do mês. Vou fechar, é o decisor, vou fechar, tô animado, tô com dinheiro. Entendi. Só que passa a primeira semana, terceira, chega no final do mês e tá lá ainda. Não dá uma resposta. É um break-up? Ou não? Tu não fecha todo mundo. Então, 2, ninguém é obrigado a fechar com você. 3, que compromisso que teve com ele? Teve coerência? Você amarrou? Você sabe se as coisas foram de fato sucintamente esclarecidas? Tá claro de fato? Você validou isso? Você fez follow-up? Você acompanhou? Você programou o próximo passo? Você cumpriu com o que você programou para ele? Você estudou? Você se preparou? Tem gente que tem dificuldade de decidir. Tem gente que tem dificuldade de poder falar não. Tem dificuldade de poder falar assim, eu não tenho condições financeiras. Exatamente. Na verdade, não sou eu que decido. Tem um monte de coisa envolvida. Aí eu te pergunto, é a Isabela? Isso. Vai depender só desse? Aí já era. Não tem como depender só de um. O melhor trabalho que você pode fazer é aqui em cima. O que você vai fazer? O seu melhor, que é a única coisa que você controla. Na reunião, quer dizer, no preparo, na reunião, nos gatilhos que você vai usar de compromisso, de coerência, no follow-up que você vai enviar, no material que você vai enviar, e vai esperar que as coisas deem certo. Porque não está na sua mão fechar contigo ou não. Não é você que vende para você mesmo. Eu vou responder ela fazendo aqui uma alusão ao que o Muni falou. O que o Muni falou nada mais são do que processos. Então, se você tem um processo muito bem definido desde o momento que você fez essa reunião, né, você vai fazer a gestão focando sempre no fechamento. E aí, tendo tudo bem programado, como ele falou, os follow-ups, a tendência é que você consiga estar sempre com um ponto de contato com essa pessoa e trazer essa venda no momento correto. Todas vão vir no tempo que a gente imaginou? Não, inclusive a maioria não vai vir. Mas a partir do momento que a gente cria essa relação e cria essa pontualidade com aquela pessoa, ela começa a perceber que a gente não é aquele vendedor chato. A gente está fazendo o que a gente combinou. E aí você tem a oportunidade de trazer, não agora, talvez um outro mês. Então, acho que o processo... Amarrou bem as etapas. Exato. E... O processo vai fazer com que lá na frente você consiga trazer essa pessoa. Se não agora, mas depois ela vai vir. Pô, coisa linda. Mas assim, se ela pensar numa ferramenta ou num processo que ainda está difícil para ela construir, ela pode criar um roadmap to close, que é o caminho para o fechamento. Quais são as etapas desse processo, que a gente falou aqui, o sábado transcorreu também, para o fechamento. O que eu faço? Eu fiz a reunião. Eu preciso validar com quem? Com o meu gestor. O gestor pode falar com a gente, então vamos marcar um follow-up com ele. Depois que a gente falar com ele, quem mais precisa falar? Não com ele, aí depois é só validar. Parte financeira.
Valeu a parte financeira, vai entrar o jurídico. Entrou o jurídico, depois a assinatura. Você acha que 2 dias para assinatura tá ok? Tá ok. Então, se a gente falar hoje, programar essas etapas em 28 de outubro, a gente fecha. E aí as etapas aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O cara que desenvolveu essa ferramenta, se eu não estou enganado, é o CL Edge, que descreveu o The Follow-Up Formula, que é a fórmula do acompanhamento. E lembrar que se o cara te fala, ou melhor, ele some desde quando? Tem um amigo nosso que falou assim, o cara sumiu. O cara sumiu. Nunca mais me falou, ele falou que ia fechar comigo e sumiu, desapareceu. Ô amigo, desde quando? Desde ontem. Amigo, nem a polícia foi atrás dele. Nem a mulher dele tá ligando pra ele ainda. Ninguém tá ligando pra ele. Nem a mulher, nem a esposa, nem o marido, nada, ninguém. Calma. E tem outro detalhe. Ele pode estar ocupado. Porque ninguém tá vivendo à sua volta. Então, tipo, processo, entendimento, controle, não depender de oportunidade só. E se ele tá fazendo isso, mas ele tá te dando retorno, no mínimo educado contigo, ele tá sendo. Seja com ele. E entende que também tem uma hora de largar o osso. Tem uma hora de deixar. Tem hora de... vendedor afobado, chato, não vai trazer venda. Boa. E quando trazer venda, você pode ter certeza, porque o produto ou o serviço ele é muito bom. Não por ele, né? Sabe? Então, assim, eu acho que temos que respeitar, né, o tempo do cliente, né, do lead, né, entender o que ele precisa e no tempo dele a gente vai caminhar. Não adianta, por exemplo, eu tentar ficar nutrindo um cara lá que tem um contrato por 2 anos, todo mês eu mandando material. Para esse cara eu mandar uma cadência a cada 3 meses. Então, assim, né, eu não vou ser um cara maçante. Eu já fiz o meu trabalho muito bem feito na reunião. Ele já sabe quem eu sou. Né? Quantas vezes, né, do nada, o cara trabalhando, vem um e-mail de um cara que não fala 2 anos. Né? Por quê? Porque tu fez uma boa apresentação. Naquela época tu fez um bom processo. Quando ele precisa de ti, ele vai lembrar. Boa. Então, eu acho que isso é muito importante também para tu estar sempre sendo lembrado. Isso é muito bom para dar importância no primeira reunião com o cara, né? Exatamente. Se tu precisar refazer essa primeira reunião, refaça. E sabe quem é que me falou isso? Esse cara aqui do lado. Me lembro quando lá na Exact era isso. Ele disse assim, cara, tu fez uma boa apresentação. Tu fez um bom processo. Se não tá no momento dele, né? Mude esse cara com material a cada 1 mês, a cada 3 meses, dependendo de quando aquele mandus voltar. Que quando ele precisar, ele vai voltar. Quantas vezes pingou venda para mim, porque eu deixei o cara de lado no momento certo, né? Não esqueci dele, mas ele levantou a mão lá, porque realmente o processo, a venda, ela foi feita na reunião. Só que o cara naquele momento não tinha condição ou não estava preparado ainda para aquilo. Mas ele não esqueceu. Não esqueceu, né? E Às ele vai vezes o cara voltar. pede, né? A gente podia retomar alguns assuntos, não sei o quê, e às vezes você pergunta para ele também, você pode provocar isso de outras maneiras dentro desse acompanhamento. Como é que tá esse momento aí? Lembra que a gente conversou? Você lembra de uma coisa? Aquelas dúvidas que você tinha, e aí esse tempo... Posso fazer alguma coisa para você, pra gente fechar, pra gente avançar? Não. Eu sou diferente. Posso ser útil na análise do seu projeto? Por quê? Pra gente fechar. Eu não tô te chamando pra fechar agora, tu quer saber se eu posso ser útil. Entendeu? Não tô chamando o cara pra fechar só. Só chamar pra fechar é a hora certa. A hora que eu vou pra fechar, eu vou chamar pra fechar. Tudo bem, o cara de 2 anos, tá falando, o cara de mais tempo. Tá. Então, beleza. Aí eu quero saber se eu só posso ser útil. Posso ser útil? Pode. Então tá. Se for o caso ser útil, fazer a apresentação, a primeira, pra outra pessoa, pra ajudar ele a decidir em conjunto. Boa. Pô, é isso, né? Vamos ficar até amanhã, vambora. Cara, agradecer vocês, sei que Chamar o Zé Delivery. foi foda pra caralho trazer vocês aqui. Tempo, família e tudo mais, mas é sempre bom Sim. aprender com referências. Então, obrigado aí por estar aqui prestigiando a gente nesse novo momento aí, novo estúdio, tudo novo, né? Munif, tamo junto. Obrigado novamente. Obrigado. Gu, prazerzão te rever de novo, Valeu. irmão. Pô, show de bola. Eu agradeço o convite e já tô ansioso pelo próximo agora. Boa. O próximo é sábado, irmão. Scarpelli. Opa, Figueira e estaremos ABC. lá. Vamos pra cima. Estaremos Vamos lá. subir. Terminar assim. Vamos subir. Roxinho dando make. Tamo juntos. Obrigado, cabeça. Obrigado, Mumu. Valeu, Weber. É nóis, baita Excel, episódio. Um aperto pro Excel. Agora faltou Isso. aí, apertou Excel, a não é mão. o nome dele? Excel. Excel. Eu falei Axel, pô. Chama na 3 aqui, é nóis. Foi o Axel que me convidou, hein? Aqui é a 1. Valeu, querido. E aqui é a 2, Ele ó. se perde nas câmeras, cara. Não dá. Eu aprendi muito no Projac, né? Raça, tamo junto. Hã? Já acabo. Vamos dar. Vamos dar ali? Já deu, cara? Acabou? Deu? Acabou o tempo Falou? aqui, ó. Nós. Já deu. O ataque tá querendo fechar já. Fechou, raça. Tamo Valeu. junto. É nóis. Valeu, pessoal.